princípio da vida perante os estudos se inicia após a fecundação, onde se torna o embrião, tornando-se vida após o seu 6º dia. O nascituro é também detentor de direito à vida, de forma que cabe ao Estado a sua proteção. E também sentirá a responsabilidade de sua genitora de protegê-lo, de forma que não atente contra a sua vida, interrompendo a vida que se desenvolve dentro de seu útero. O aborto não é uma solução para nenhum problema pessoal. Na verdade, ele agrava qualquer situação, sobretudo para a mulher, pois o atentado contra sua saúde física, mental, emocional e espiritual. O princípio da evolução humana começa com seus direitos e deveres, onde seu principal direito à vida começa com o nascituro. Segundo o artigo 1 do Código Civil, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2 do Código Civil, a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei impõe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ou seja, devemos proteger a vida e garantir os direitos daquele que ainda não tem voz por si só, os nascituros. Tratando-se um embrião de sujeito de direito, este não deve ser comercializado ou tratado como coisa. Por isso, o direito precisa se manifestar no sentido de criar normas, de modo de exigir o respeito da dignidade da pessoa humana. Preste bem atenção. Você está sendo manipulado. E isso acontece a todo momento. Informações são colocadas na sua mente para te manipular, mudar a tua opinião. Isso acontece sobre o aborto. Isso quem está falando não sou eu, e sim o fundador pró-aborto, Bernard. Ele afirma que era alterado os dados sobre o aborto. Então, em vez de ser 1 milhão que era falado, ele falava que na verdade era 100 mil. Então colocava esses números para te enganar. Isso é feito até hoje. A internet, pesquisadores, eles estão colocando ali uma informação falsa para te manipular. Preste bem atenção e não seja manipulado por informações. As consequências psicológicas do aborto podem ser irreversíveis. É uma prática que deve ser divulgada seus malefícios, porque muitas vezes as pessoas esquecem. Uma das práticas que poderia ser usada para evitar ele, por exemplo, seria o acompanhamento psicológico nos hospitais, pois a mulher muitas vezes no desespero, no momento, sem pensar racionalmente, acaba optando por essa prática. Alguns exemplos dessas consequências são algumas pessoas que abortaram e se arrependeram. Por exemplo, Solange Almeida, cantora, diz que no calor da idade, aos seus 18 anos, realizou um aborto, e foi uma das piores coisas que ela já fez. Cássia Kiss também disse que ela e a esposa haviam concordado em fazer. Hoje se arrepende amargamente e chega até a pensar na idade que o filho dela teria hoje. Da mesma forma, Sarah Winter disse que caiu num papo de pessoas que incentivavam o aborto como forma de empoderamento da mulher. Ela disse que recebeu até uma droga de uma feminista e quase morreu, abortando em um momento de desespero. E a mesma que deu a droga a ela não deu nenhum suporte emocional depois. Alguns dias depois ela chegou quase a morrer. Meados do mês de março de 1962. Minha mãe estava grávida de aproximadamente 2 meses do segundo filho. O primeiro filho estava com 5 meses de idade. Nessa época, ficou muito enferma e foi acometida de uma profunda anemia. Por estar correndo grave risco de vida, foi orientada pelo médico a realizar um aborto, por entender não existir outro meio de salvar sua vida. No entanto, diante desse quadro, e a despeito de haver o consentimento de toda a família para o procedimento abortivo, minha mãe decidiu não fazê-lo, assumindo o risco de perder sua vida em prol de um ser humano em formação, com aproximadamente 8 semanas de gestação. Foi um período bastante difícil, segundo minha mãe, em que ela procurou se alimentar o melhor possível, a fim de superar sua debilidade física, mesmo vivendo em situação financeira bastante difícil, sendo de família simples, vivendo em área rural, com poucos recursos, mas determinada em sua decisão. Os meses se passaram, minha mãe sobreviveu e eu nasci em 29 de outubro de 1962. Hoje, aos 60 anos, posso dizer que sou um vencedor. Mas minha vitória seria impossível
se no momento mais crucial de minha existência, quando estava totalmente indefeso e dependente, minha mãe não tivesse tomado a decisão certa. Sei que uma decisão dessa não é fácil para nenhuma mãe, mas quando penso nisso, gosto de lembrar de Davi, e é considerado o mais importante rei de Israel. Ele diz em um de seus salmos: Tu criaste o íntimo de meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Durante minha vida, tive a oportunidade de formar uma família. Tenho uma esposa maravilhosa e 2 filhas que são verdadeiros presentes de Deus. Fiz uma carreira profissional de sucesso e hoje posso, já aposentado, estar realizando mais um sonho, que era de retornar ao curso de Direito, conhecer novos professores, poder aprender com eles e conviver com colegas tão especiais, bem mais jovens que eu. Poder compartilhar conhecimentos e experiências e desfrutar de tudo o que a vida me tem proporcionado. Por tudo isso, sou grato a Deus e, em especial, a minha mãe, pela decisão que tomou naquele momento de sua vida. Sabemos que uma experiência não constitui norma ou doutrina, mas sei que minha experiência é um fato inegável. Me colocar a favor do aborto seria me posicionar contra a minha própria existência, o que é algo impensável e conscientemente impossível, considerando tudo que pude viver até aqui e o que ainda espero viver.